Você já se perguntou por que aquela pessoa mentirosa, manipuladora e sem escrúpulos parece ter tudo na vida, enquanto você, que sempre tentou fazer o que é certo, luta para conseguir o mínimo? Por que o chefe arrogante tem sucesso enquanto colegas honestos são ignorados? Por que aquela pessoa que trai, mente e machuca outros consegue relacionamentos, dinheiro e reconhecimento que você sonha em ter? Se essa pergunta já te atormentou, se você já se sentiu injustiçado vendo pessoas ruins prosperarem enquanto você, sendo uma pessoa decente, enfrenta dificuldades constantes, então você precisa ouvir o que vou revelar hoje. Porque existe uma explicação psicológica profunda para esse fenômeno aparentemente injusto. E Carl Jung descobriu não apenas por que isso acontece, mas como você pode reverter essa situação sem se tornar uma pessoa ruim. O que vou compartilhar hoje vai chocar você e, ao mesmo tempo, libertá-lo de uma prisão psicológica que você talvez nem soubesse que existia. Vou te mostrar por que pessoas más frequentemente prosperam, por que pessoas boas frequentemente lutam e, principalmente, como você pode ter sucesso mantendo sua integridade moral intacta. Mais do que isso, como sua bondade pode se tornar sua maior força em vez de sua maior fraqueza. Meu nome é... E há mais de 20 anos estudo a psicologia do sucesso através da lente da obra revolucionária de Carl Jung. Já analisei centenas de casos de pessoas que pareciam ter tudo apesar de comportamentos questionáveis e descobri padrões perturbadores, mas esclarecedores que vão mudar completamente sua perspectiva sobre justiça, sucesso e moralidade no mundo real. Carl Jung fez uma descoberta revolucionária que a maioria das pessoas ainda não compreende completamente. Ele percebeu que o sucesso no mundo material frequentemente não tem relação alguma com bondade moral. E isso não é um bug do sistema universal. É uma feature. Não é um erro cósmico. É um design intencional que serve a propósitos psicológicos e evolutivos muito específicos. Jung descobriu que dentro da psique humana existe o que ele chamou de a sombra. Todos os aspectos de nossa personalidade que consideramos inaceitáveis, imorais ou socialmente inadequados. A diferença fundamental entre pessoas que prosperam materialmente e pessoas que lutam frequentemente está na relação que cada uma tem com sua própria sombra. Pessoas ruins, que têm sucesso, geralmente têm uma relação consciente e integrada com sua sombra, enquanto pessoas boas, que lutam frequentemente, reprimiram sua sombra de forma tão completa que se tornaram psicologicamente mutiladas. Aqui está a verdade brutal que Jung descobriu. No mundo material, especialmente no mundo dos negócios, da política e das relações sociais, características da sombra como agressividade, manipulação, falta de escrúpulos e egoísmo são frequentemente mais eficazes para alcançar objetivos concretos do que características nobres, como honestidade, compaixão e altruísmo. Isso não significa que ser uma pessoa ruim é melhor. Significa que reprimir completamente características sombrias torna você menos eficaz na navegação do mundo real. Jung observou que pessoas excessivamente boas frequentemente desenvolvem o que ele chamou de inflação do ego virtuoso. Elas se identificam tão completamente com suas qualidades positivas que perdem contato com aspectos essenciais da natureza humana que são necessários para funcionar efetivamente no mundo. Elas se tornam unidimensionais, previsíveis e, paradoxalmente, menos humanas do que pessoas que abraçaram tanto seus aspectos luminosos quanto sombrios. Vamos analisar especificamente por que pessoas ruins frequentemente prosperam. Primeiro, elas não têm conflitos internos sobre perseguir seus próprios interesses. Enquanto pessoas boas frequentemente sabotam a si mesmas por sentirem culpa sobre querer sucesso, reconhecimento ou dinheiro, pessoas que integraram sua sombra perseguem objetivos sem hesitação moral paralisante. Jung
chamava isso de ausência de neuroses sobre autorrealização. Segundo, pessoas que têm contato com sua sombra são naturalmente mais persuasivas e carismáticas, porque apresentam uma versão mais completa da natureza humana. Ironicamente, pessoas que reprimiram completamente sua sombra frequentemente parecem artificiais, unidimensionais ou boas demais para ser verdade para outros, enquanto pessoas que integram aspectos sombrios apresentam uma autenticidade complexa que outros reconhecem instintivamente como mais real e, portanto, mais confiável em contextos práticos. Terceiro, características da sombra como agressividade, competitividade e disposição para conflito são evolutivamente adaptativas em muitos contextos sociais e profissionais. Uma pessoa que nunca pode ser agressiva, nunca pode competir efetivamente ou nunca pode entrar em conflito direto está fundamentalmente desarmada nos ambientes onde recursos e oportunidades são distribuídos através de competição dinâmica. Jung descobriu algo ainda mais perturbador. Pessoas excessivamente boas frequentemente desenvolvem o que ele chamou de sombra coletiva. Elas projetam todos os aspectos negativos que reprimiram em si mesmas no mundo exterior, vendo maldade em todos os lugares, exceto em si mesmas. Isso cria uma espécie de paranoia virtuosa que as impede de formar alianças efetivas, de entender as motivações reais de outras pessoas e de navegar complexidades sociais com sucesso. Pessoas que integram sua sombra conscientemente, por outro lado, reconhecem potenciais sombrios em si mesmas e, portanto, conseguem entender e prever comportamentos de outras pessoas com muito mais precisão. Elas são melhores em formar alianças estratégicas, em identificar oportunidades e em proteger-se de ameaças reais, porque não estão cegas pela necessidade psicológica de ver o mundo em termos absolutamente morais. Agora, antes que você pense que estou advogando por se tornar uma pessoa ruim, deixe-me esclarecer algo fundamental. Jung não estava sugerindo que devemos abandonar nossa moralidade ou nos tornar manipuladores sem escrúpulos. Ele estava apontando para algo muito mais sofisticado: a necessidade de integração consciente de todos os aspectos da personalidade humana, incluindo aqueles que consideramos moralmente questionáveis. A verdadeira descoberta revolucionária de Jung foi que podemos integrar nossa sombra conscientemente sem nos tornarmos pessoas ruins. Podemos acessar a agressividade quando necessário sem nos tornarmos violentos. Podemos ser estratégicos sem nos tornarmos manipuladores. Podemos perseguir nossos interesses sem nos tornarmos egoístas. A chave está na consciência e na escolha deliberada sobre quando e como expressar diferentes aspectos de nossa natureza. Jung percebeu que pessoas verdadeiramente poderosas e bem-sucedidas não são nem puramente boas, nem puramente ruins. Elas são pessoas completas, que têm acesso a todo o espectro da natureza humana e escolhem conscientemente qual aspecto expressar em cada situação. Elas podem ser compassivas quando a situação exige compaixão, agressivas quando a situação exige agressividade e estratégicas quando a situação exige estratégia. Vamos examinar casos específicos de como essa dinâmica opera no mundo real. No ambiente corporativo, por exemplo, pessoas que são incapazes de qualquer comportamento competitivo ou agressivo frequentemente são passadas para trás por colegas que conseguem jogar o jogo quando necessário. Isso não significa que essas pessoas bem-sucedidas são inerentemente más. Significa que elas têm acesso a uma gama mais ampla de comportamentos adaptativos. Em relacionamentos, pessoas que reprimiram completamente sua capacidade de estabelecer limites, de dizer não ou de priorizar suas próprias necessidades, frequentemente atraem parceiros que aproveitam essa bondade de forma abusiva. Ironicamente, sua virtude excessiva torna-se um ímã para pessoas que não têm limites morais, criando dinâmicas relacionais destrutivas.
Jung descobriu que existe uma diferença crucial entre bondade neurótica e bondade integrada. Bondade neurótica é bondade baseada no medo, medo de conflito, medo de rejeição, medo de ser visto como uma pessoa ruim. Essa bondade é compulsiva, rígida e frequentemente ineficaz porque não é baseada em escolha consciente, mas em limitações psicológicas. Bondade integrada, por outro lado, é bondade que coexiste com a capacidade de ser duro quando necessário. É bondade que vem de força, não de fraqueza. Pessoas com bondade integrada são paradoxalmente mais respeitadas e mais efetivas em ajudar outros, porque sua bondade é percebida como uma escolha genuína, não como uma compulsão ou limitação. Quando alguém sabe que você pode ser duro, mas escolhe ser gentil, sua gentileza tem peso e significado. Quando alguém sabe que você só pode ser gentil, sua gentileza pode ser percebida como fraqueza ou ingenuidade. Jung também identificou outro padrão perturbador. Pessoas excessivamente virtuosas frequentemente desenvolvem o que ele chamou de sadismo moral. Elas derivam satisfação psicológica de sua superioridade moral em relação a outros, especialmente em relação àqueles que são mais bem-sucedidos materialmente. Essa satisfação secreta com a própria virtude pode se tornar uma forma de vício que, paradoxalmente, impede o crescimento pessoal real e mantém a pessoa em posições de menor poder ou influência. Esse sadismo moral manifesta-se através de julgamentos constantes sobre outros, satisfação secreta quando pessoas ruins enfrentam problemas, e uma resistência inconsciente ao próprio sucesso, porque ele ameaçaria a identidade de pessoa virtuosa em um mundo injusto. Jung percebeu que esse padrão pode ser tão destrutivo quanto comportamentos abertamente antissociais, porque impede a pessoa de desenvolver todo o seu potencial e de contribuir efetivamente para o mundo. A solução que Jung propôs é o que ele chamou de integração da sombra. Um processo consciente de reconhecer, aceitar e integrar aspectos de nossa personalidade que foram reprimidos ou negados. Isso não significa agir sobre todos os impulsos sombrios, mas significa reconhecer que eles existem e aprender a canalizá-los de forma construtiva quando apropriado. Por exemplo, integrar o aspecto sombrio da agressividade não significa se tornar uma pessoa violenta. Significa reconhecer que você tem capacidade para a agressividade e aprender a usá-la de forma direcionada quando necessário para defender-se, estabelecer limites ou perseguir objetivos importantes. Integrar o aspecto sombrio do egoísmo não significa se tornar narcisista. Significa reconhecer que você tem necessidades legítimas e aprender a priorizá-las quando apropriado. Jung descobriu que pessoas que fazem esse trabalho de integração conscientemente frequentemente experimentam uma transformação dramática em sua efetividade no mundo. Elas mantêm seus valores morais e sua capacidade de compaixão, mas desenvolvem também a capacidade de ser estratégicas, assertivas e direcionadas para objetivos quando necessário. Elas se tornam pessoas mais completas e, paradoxalmente, mais moralmente efetivas, porque sua moralidade não é mais uma limitação, mas uma escolha consciente. Vamos explorar especificamente como implementar essa integração na prática. O primeiro passo é o que Jung chamou de reconhecimento da sombra. Admitir honestamente para si mesmo que você tem capacidades e impulsos que considera moralmente questionáveis. Isso pode incluir capacidade de manipulação, sentimentos de inveja, impulsos de revenge, desejos de poder ou tendências egoístas. O objetivo não é julgar esses aspectos, mas simplesmente reconhecer que eles existem. O segundo passo é experimentação controlada. Permitir-se expressar aspectos sombrios de forma pequena e controlada em situações onde isso é apropriado. Por exemplo, se você sempre evita conflito, pode praticar discordar de alguém em uma situação de baixo risco.
Se você sempre coloca necessidades de outros antes das suas, pode praticar dizer não a um pedido não essencial. Se você sempre é modesto sobre suas conquistas, pode praticar se promover de forma estratégica em contextos profissionais. O terceiro passo é a observação dos resultados. Notar como essas pequenas expressões de aspectos sombrios afetam seus relacionamentos e sua efetividade no mundo. Jung descobriu que a maioria das pessoas fica surpreendida ao descobrir que expressar aspectos sombrios de forma consciente e controlada frequentemente melhora seus relacionamentos e sua efetividade, em vez de prejudicá-los. O quarto passo é integração gradual. Expandir lentamente sua zona de conforto para incluir uma gama mais ampla de comportamentos adaptativos. Isso não significa abandonar seus valores, mas significa desarrolar flexibilidade comportamental que permite expressar diferentes aspectos de sua personalidade conforme apropriado para cada situação. Jung enfatizava que esse processo deve ser feito conscientemente e com intenção ética clara. A diferença entre uma pessoa integrada e uma pessoa verdadeiramente ruim é que a pessoa integrada usa aspectos sombrios a serviço de objetivos construtivos e valores éticos, enquanto a pessoa ruim é dominada por impulsos sombrios sem direcionamento consciente ou consideração ética. Por exemplo, uma pessoa integrada pode usar capacidades manipulativas para persuadir outros a apoiar uma causa benéfica, enquanto uma pessoa ruim usa manipulação puramente para benefício próprio às custas de outros. Uma pessoa integrada pode usar agressividade para defender pessoas vulneráveis ou para perseguir objetivos justos, enquanto uma pessoa ruim usa a agressividade para dominar ou prejudicar outros gratuitamente. Jung também descobriu algo fascinante sobre a relação entre integração da sombra e criatividade. Pessoas que reprimiram completamente seus aspectos sombrios frequentemente também reprimiram sua criatividade e seu poder pessoal. A energia psíquica, que é usada para manter aspectos sombrios reprimidos, não está disponível para criatividade, inovação ou realização de potencial. Quando essa energia é liberada através da integração consciente, frequentemente resulta em explosões de criatividade e efetividade que podem parecer quase milagrosas. Essa é uma das razões pelas quais pessoas que fazem o trabalho de integração da sombra frequentemente experimentam aumentos dramáticos em sucesso profissional, qualidade de relacionamentos e satisfação pessoal. Elas não se tornam pessoas ruins. Elas se tornam pessoas mais completas e poderosas que podem navegar o mundo com uma gama mais ampla de recursos internos. Jung percebeu que sociedades inteiras podem ter sombras coletivas, e uma das sombras mais destrutivas da cultura ocidental moderna é a negação da natureza sombria da humanidade. Somos ensinados desde crianças que devemos ser sempre bons, sempre gentis, sempre altruístas, e que qualquer impulso que vá contra isso é ruim e deve ser reprimido. Essa educação cria pessoas psicologicamente mutiladas que são menos efetivas em todos os aspectos da vida. Culturas que reconhecem e integram aspectos sombrios da natureza humana de forma consciente e ritualizada, frequentemente produzem indivíduos mais equilibrados e sociedades mais funcionais. Elas não negam que humanos têm capacidades destrutivas. Elas criam canais construtivos para a expressão dessas capacidades. No contexto moderno, isso significa reconhecer que competição, ambição, agressividade e até mesmo aspectos de egoísmo podem ser forças construtivas quando direcionadas conscientemente. Significa entender que evitar totalmente essas características não nos torna mais virtuosos, nos torna menos capazes de navegar a realidade complexa da vida humana. Jung também identificou o fenômeno da projeção da sombra como uma das principais razões pelas quais pessoas boas frequentemente se sentem vitimizadas pelo mundo. Quando reprimimos aspectos sombrios de nossa própria natureza, tendemos a vê-los em todos os lugares no mundo exterior.
Isso nos faz sentir constantemente ameaçados, constantemente injustiçados e constantemente em desvantagem em relação a pessoas que parecem ser mais ruins, mas mais bem-sucedidas. Ironicamente, pessoas que integram sua sombra conscientemente, frequentemente, se sentem menos ameaçadas pelo mundo porque reconhecem aspectos sombrios em si mesmas e, portanto, não precisam projetá-los obsessivamente em outros. Elas podem ver pessoas ruins pelo que realmente são, sem sentir-se pessoalmente vitimizadas por sua existência. Essa mudança de perspectiva pode ser profundamente liberadora. Em vez de sentir-se constantemente injustiçado pela prosperidade de pessoas ruins, você pode começar a ver padrões objetivos sobre o que funciona e o que não funciona no mundo real, e pode começar a desenvolver estratégias mais efetivas para alcançar seus próprios objetivos sem comprometer seus valores fundamentais. Jung descobriu que existe uma diferença crucial entre pessoas que são bem-sucedidas porque são genuinamente ruins e pessoas que são bem-sucedidas porque integraram aspectos sombrios de forma construtiva. Pessoas genuinamente ruins frequentemente têm sucessos de curto prazo que são insustentáveis, porque são baseados em exploração e destruição de relacionamentos. Pessoas integradas têm sucessos sustentáveis, porque combinam efetividade estratégica com consideração ética genuína. A meta não é copiar pessoas genuinamente ruins, mas aprender com aspectos de sua abordagem que são efetivos enquanto desenvolve sua própria versão integrada dessas capacidades. Por exemplo, você pode aprender sobre assertividade observando pessoas excessivamente agressivas, mas desenvolver sua própria versão de assertividade que é direcionada e ética. Outro aspecto importante da integração da sombra é desenvolver o que Jung chamou de discernimento moral sofisticado. Pessoas que reprimiram sua sombra frequentemente têm moralidade muito simplista. Tudo é bom ou ruim, certo ou errado. Pessoas integradas desenvolvem capacidade de navegar ambiguidades morais complexas e de fazer escolhas éticas sofisticadas em situações que não têm respostas claras. Essa sofisticação moral é especialmente importante no mundo moderno, onde a maioria das decisões importantes envolve trade-offs complexos entre valores diferentes. Pessoas com moralidade simplista frequentemente ficam paralisadas por essas situações ou fazem escolhas ingênuas que têm consequências não intencionais. Pessoas integradas podem navegar essas complexidades com mais sucesso porque têm acesso a uma gama mais ampla de perspectivas internas. Jung também percebeu que a integração da sombra frequentemente resulta em o que ele chamou de carisma autêntico. Pessoas que reprimiram aspectos sombrios frequentemente parecem unidimensionais ou artificiais para outros, mesmo quando são genuinamente boas pessoas. Pessoas que integraram aspectos sombrios apresentam uma complexidade e autenticidade que outros reconhecem instintivamente como mais real e mais interessante. Esse carisma autêntico pode ser uma ferramenta poderosa para influência positiva no mundo. Pessoas integradas frequentemente são mais persuasivas em promover causas benéficas porque sua comunicação não parece preachy ou artificial. Elas podem conectar com uma gama mais ampla de pessoas porque reconhecem e aceitam a complexidade da natureza humana. Finalmente, Jung descobriu que pessoas que fazem o trabalho de integração da sombra frequentemente desenvolvem o que ele chamou de compaixão real, em contraste com compaixão neurótica. Compaixão neurótica é baseada na necessidade de se ver como uma pessoa boa e frequentemente não é genuinamente útil para outros. Compaixão real vem de reconhecer nossa própria capacidade para comportamentos destrutivos e, portanto, entender profundamente as lutas de outras pessoas sem julgamento ou superioridade moral. Essa compaixão real é frequentemente mais efetiva em ajudar outros
porque não carrega a agenda oculta de validação moral para quem oferece ajuda. É baseada em compreensão genuína da condição humana, incluindo seus aspectos mais sombrios, e, portanto, pode oferecer orientação e suporte que é mais prático e menos julgamental. Se você se identificou com o sentimento de que pessoas ruins têm vantagens injustas no mundo, considere a possibilidade de que o verdadeiro problema não é que o mundo é injusto, mas que você pode estar operando com uma versão incompleta de sua própria humanidade. O trabalho de integração da sombra que Jung propôs não é fácil e não acontece da noite para o dia, mas pode ser profundamente transformativo em permitir que você navegue o mundo com mais efetividade enquanto mantém sua integridade moral fundamental. Lembre-se, o objetivo não é se tornar uma pessoa ruim, mas se tornar uma pessoa completa. Uma pessoa que tem acesso a toda a gama da natureza humana e pode escolher conscientemente como expressar diferentes aspectos conforme apropriado para cada situação. Essa é a verdadeira fonte de poder pessoal e efetividade no mundo. Não a bondade neurótica que evita aspectos sombrios da vida, mas a integração consciente que abraça a complexidade total da experiência humana.